também. Como que foi essa notícia? Como que aconteceu? A Mari foi me contando as coisas e a gente foi até sabendo um pouco antes das pessoas. Como que foi isso que você passou que todo mundo acompanhou e você, ao invés de esconder, você abriu pra todo mundo e todo mundo torcendo? Foi... Foi punk. Porra, você raspando a cabeça e careca e a gente acompanhando. Pô, foi mulher forte, né? Ah, cara. Mete o pé no peito do cara. Você meteu o pé no peito do câncer, né, cara? Foi Como exatamente isso. Cara, é um negócio que a gente nunca espera, né? Ninguém espera. Nova, né? A gente acha que é gente velha e sempre distante, né? Sim, e foi por isso que eu resolvi dividir a minha história, porque até então você só via, tipo, as campanhas mesmo de Outubro Rosa. Ah, faça sua mamografia, se você tiver acima de 40 anos, não sei o quê. Ah, tinha isso acima de 40 anos? Acima de... Por lei, na verdade. Você não pode fazer menos que 40 anos, porque, enfim, você não pode fazer. Tá. E é uma palhaçada isso. E eu falei, gente, olha isso, eu tenho 30 anos e eu fui surpreendida com essa doença, né? Mas depois você soube se isso é mais comum do que o pessoal acha? Muito mais comum. Sério? Menos do que 40? Muito mais comum do que eu imaginava. Cara, quando eu comecei a compartilhar minha história, eu fiquei chocada com a quantidade de pessoas que vieram falar, nossa, eu tô passando pela mesma coisa. E mulheres que descobriram por causa da minha história. Não conta essa história, mas só antes de você contar, isso se sabe por que acontece? Ou tipo, é genético? Ou pode ser qualquer coisa? Tem o câncer esporádico, que eles falam, e tem o câncer genético, né? O seu, você sabe? Então, o meu deu não identificado porque eles vêm de acordo com os números, né? Se der mutação no número, aí pode ser que seja genético. É assim, por exemplo, a junção do DNA da minha mãe com o do meu pai deu errado. Entendi, aí... Entendeu? E aí dá uma mutação lá, uns números... E aí você consegue descobrir. Inclusive, a Angelina Jolie fez a cirurgia... De retirada, né? Ela retirou as mamas e o útero. Porque tinha uma grande possibilidade? Sim, ela fez esse exame genético e aí deu essa mutação. Então, ela fez essa cirurgia preventiva. Que, na verdade, não é o mais aconselhável, né? O que é aconselhável é ter um acompanhamento. Independente de você ter essa mutação ou não, tem que ter um acompanhamento. E por isso que eu resolvi compartilhar, né? Porque eu descobri muito nova, descobri sem querer. Por isso que as pessoas têm que investigar. Todo mundo fica, eu não vou procurar porque quem procura acha. Porra, é melhor descobrir no começo. Tomara que ache mesmo, entendeu? E ache no começo, porque o meu foi Deus. Eu não tenho outra explicação pra dar. Você descobriu? Eu fui no meu médico, o Dr. Luiz Fernando Belintani, fui colocar um chip, né? Que eles chamam, gestrinona, né? Que é como se fosse um anticoncepcional. Que ele vai liberando, né? Ele vai liberando durante 1 ano, né? E aí você não menstrua, você não engravida e tal. E aí eu fui justamente por conta do risco de trombose, com a esposa do Gun, né? Eu fui com a Dani também. Eu falei que a Dani fez parte dos momentos mais decisivos da minha vida, assim. Foi uma loucura. E aí eu fui lá com ela, porque ela tinha colocado esse implante. Eu falei, eu quero conhecer. E aí eu fui lá passar com ele, 30 anos. Cheguei lá, ele foi fazer um exame de mama, de abdômen e tal, ultrassom. E aí eu já sentia um nódulozinho aqui na mama direita. Mas a minha antiga ginecologista falou que era um nódulo de gordura. Caramba. Que eu não precisava me preocupar. Eu fiz um exame em julho. Ela falou, não se preocupa, a gente ia viajar. O nódulo é tipo uma bolinha? Uma bolinha. Dura ou meio... Durinha, só que eu movimentava ela. Eu pegava e movimentava ela. E ela falou, não, você movimenta e não sei o que, dói. E doía pra caramba, eram umas dores agudas. Ela, não, se dói, fica tranquila que é nódulo de gordura, tem nervo, não sei o que e tal, então não se preocupa. Beleza. Aí fui lá nele, na hora que ele fez a ultrassom. Primeiro que ele dá uma aulinha antes, ele explica, né, o tamanho. Ele fala que quando é em pezinho e meio irregular, é mais suspeito do que quando é na horizontal e bem desenhadinho, tipo um feijãozinho, sabe? Geralmente esses bem desenhadinhos não é nada muito sério, mas tem que que investigar. E aí ele viu na hora e não gostou do aspecto. Daí ele me mandou pra biópsia já no primeiro horário, no dia seguinte. Biópsia é pegar um pedaço? Eles tecido, pinçam. Eles pinçam o... Cara, foi a pior dor que eu já senti em toda a minha vida, assim. Caramba! Foi bizarro. Doeu mais do que tirar as 2 mamas. Sério? Foi bizarro. Porque é sem anestesia. Até tem anestesia, mas não pega lá dentro, né? Porque... não tem como.
E aí ele fez a biópsia e no mesmo dia a gente já Marcou a descobriu. cirurgia. Ele já viu que era. Ele já viu. O médico me deu um abraço muito forte, o doutor Mário Sérgio, Aí você já que sentiu fez. Ele me deu um abraço forte. Ele, ó, daqui pra frente a gente vai se falar muito. Aí ali eu já. E aí? Eu vi que tinha sido alguma coisa. Então, é muito louco, né? Porque a minha mãe, um tempo atrás, ela tinha passado por uma cirurgia muito invasiva. Ela tem mal de Parkinson, a minha mãe. Então, ela passou por uma cirurgia, ela colocou 2 eletrodos no cérebro. Caramba. Pra conter os tremores, né? Sei. E ela teve que ficar careca. Ela passou por todo esse processo e eu estive do lado dela. Eu dei um livro pra ela, comprei lenço, sabe? Fui super parceira. E aí eu comecei, depois disso, depois da minha mãe, que foi, né, um aprendizado muito grande, eu acompanhei muito aquela Nara, não sei se você lembra, era uma blogueira que ela teve leucemia e ela faleceu, e isso mexeu muito comigo. E aí é muito doido que eu comecei, cara, a rezar todos os dias, tipo, Deus, pelo amor de Deus, que ninguém da minha família tenha isso, que essa... Nossa, era a coisa que eu mais temia, de verdade. E é muito louco, né? Porque parece que a gente... Não sei, né? Tem esse negócio da lei da atração. Mas, de alguma forma, parecia que eu tava preparada. E eu acho... E, inclusive, é isso que eu quero também falar pra vocês. Eu acho que a gente tem um hábito errado de oração, sabe? Cada um tem a sua oração. Mas eu acho que a gente não pode focar nas coisas que a gente não quer. A gente tem que focar nas coisas que a gente quer. Então, em vez de falar, Deus, por favor, não me dê uma doença, não me dê essa doença. Deus, me dê muita saúde. Dê muita saúde, abençoe minha família, dê muita saúde pra minha família, porque eu acho que é isso, sabe? E aí, mais de uma forma ou de outra, eu acabei, talvez sem querer, me preparando. Quando eu recebi essa notícia, cara, em nenhum momento eu pensei, tipo, fudeu. Sério? Em nenhum momento. Pensei, né? Não, a gente teve também um médico muito foda, né, cara? O Dr. Luiz Fernando Berintani, foi um cara que ele viu a doença e é muito louco, assim, a doença de uma forma com que um comediante recebe um briefing de piada, sabe? Sim. Tipo, o cara fala, ó, Vilela, você vai ter que fazer daqui a 2 horas uma piada sobre o motor do nosso novo carro da Fiat, não sei o quê. Qualquer um que tá de fora fala, cara, fudeu, como é que esse cara vai fazer isso em 2 horas? É o seu trabalho. Sim. E ele falou com a gente sobre Foi exatamente como isso. ia ser a remoção de tudo. Direto. De uma forma ele falou, muito clara, muito tranquila. A gente entrou no consultório, ele já falou assim, seguinte, você vai ficar curada. Primeira coisa que ele falou, você vai ficar curada. Então, a partir desse momento, a gente tem que fazer isso, isso e isso. Você está com câncer, sim, mas tá tudo sob controle. A gente vai fazer a cirurgia, a gente conseguiu descobrir cedo, né? Então, Caramba. A gente vai conseguir fazer essa... Então, que tamanho era nesse tamanho? Esse tinha 3,5 centímetros, esse palpável. Tá. E aí, durante a cirurgia, encontraram outro que era mais grave. Estágio 3, que ele tinha meio milímetro. E por que não aparecia? Porque tinha meio milímetro. Tava, mesmo, tinha acabado de nascer. Ah, tá. Tipo isso, assim. E aí, descobriram esse que era o estágio 3, que é o mais avançado que tem. E aí, depois encontraram também ele é sensacional, o Dr. Luiz, ele por instinto ali, sentiu que precisava coletar uns gânglios da axila, porque a minha axila, teoricamente, não teria que ser coletado nada, porque a gente tem o sentinela, né, que se faz o exame dele para saber se dá positivo ou negativo para algum comprometimento. Sim. E deu negativo. Tá. Então, teoricamente, a gente não precisa. Não precisa, porque quando qualquer coisa... O sentinela é o que fica na ponta, assim. Né? Ele meio que protege a... Por isso chama sentinela. Pra não expandir, é isso? Ele protege tem vários gânglios. O dreno do corpo. O primeiro é o sentinela. Aqui? E aí, quando qualquer coisa passa por ele identifica, né? Tá. Só que esse foi muito rasteiro. Ele passou por, sei lá, pelas laterais. Não identificou e ele conseguiu tirar os gânglios que estavam comprometidos. E foi bizarro, assim, mas... Cara, O cara salvou a vida dela, né? Ele salvou a minha vida. Ele falou não porque ele queria só te animar, ele falou você vai ser curada, porque ele acreditava realmente nisso. Sim, não, porque ele é foda, cara. Ele sabia do trampo dele. Ele é foda. Sim, ele sabia, a gente ia fazer a retirada das 2 mamas, fizemos a retirada das 2 mamas. Por que tem que retirar a mama? Porque se tira tudo, não dá pra tirar só a parte. Não, porque é como se fosse uma árvore, né? Tá. O seio da mulher, a gente tem os gânglios, assim, é como se fosse uma árvorezinha, as raízes. Passa o quê? Ele faz o quê? Qual é a função do gânglio? Então, eles são as glândulas mamárias, né? Sei. Então, é como se fosse os galhos e aqui nas pontas as folhas, né?
E aí, se você tira só um, quem garante que aqui não tá comprometido? Ah, entendi. Entendeu? Então, a chance de voltar aqui nesse outro é muito grande. É a mesma coisa que você ir lá, pegar uma laranja podre que tá de um Coloca lado... mais Que pra tá cá. de um lado podre, e aí você vai lá e corta só a partezinha que tá podre. A chance dela não tá boa, o resto também, é muito grande, entendeu? Ou dela estragar muito rápido. Então, foi meio que... o outro seio foi uma forma preventiva, porque a gente tem um exame que você consegue identificar qual a porcentagem de chance de você ter no outro lado. Então, Qual que era? 30%. Ah, então ele Era achou uma melhor. chance. Era uma chance. E porque eu É sou muito muito, né? nova. É. O problema é a minha idade. Porque assim, quanto É mais. problema? É problema. Quanto mais novo, pior. Por quê? Porque você tem mais hormônios no seu corpo. Então a chance de desenvolver é muito mais rápida. Caramba. O meu, por exemplo, foi hormonal. O meu Ele tumor. se alimenta do hormônio. Ele se alimenta. Eu, por exemplo, hoje eu não produzo hormônio. Eu tomo remédios Achei que pra quanto não. mais velho, mais Não. arriscado. Não. Depende do tipo, né? Depende muito do tipo, Sei. né? Desse Mas era- quando era- é hormonal, é muito pior quando é mais jovem, porque a gente tem muito mais hormônio. É como se você tivesse ali com um buffet à vontade Pro negócio desenvolver. se desenvolver. Então, atualmente a gente faz um tratamento que é meio que pra matar as células de fome, Tá. entendeu? Eu não dou alimento pra elas. Então, eu não produzo hormônios. Por isso eu sou tão brava. Tem a ver? Não. Tem a Tem, ver. total. A total. Camila, ela... Eu amo ela demais, assim. Depois que isso aconteceu, tipo... acho que uma das minhas missões, assim, se tornou fazer ela ficar bem. Mas uma coisa que acontece é essa falta de hormônio torna ela uma mulher na menopausa com energia de 30 anos. Então você sabe aquelas velhas bravas? Só que ela é nova. Tá. Então ela te dá uma É por chinelada isso que- mais forte. Não, mas é que uma coisa leva a outra. Por exemplo, a gente tava falando que eu não consigo mais dormir. Cara, isso vira uma bola de neve. Porque à Caramba. noite você produz os hormônios da felicidade, É. né? Você produz a serotonina, a oxitocina, é isso? Ocitocina. E eu não produzo isso. É. Então, de dia, eu tô, assim, estressada porque eu não consegui fazer essa Recuperar produção isso à natural. noite. Mas exatamente. tipo, você tem que saber que é por conta de... Claro, coisa Uma química, série de né? medicamentos, Sim. uma- Mas Por isso que eu tô é- entrando aí na vibe do Murilo Gun, pra tentar aqui, meu filho, Mas virar a o bicha Buda. é brava, velho. Muito engraçado. É que eu dou risada assim hoje em dia, mas demorei pra acostumar. É. Mas ela é brava, cara. Muito engraçado. Porque você percebe que é por hormônio. Claro. Não, e eu aviso, também sou muito brother. Falou, hoje não tá legal, hein, pessoal? Então, assim, vocês dão uma segurada. Mas foi muito louco receber essa notícia, assim. É uma coisa que a gente não espera. Então, mas aí retira o seio e o que você tem que fazer? A quimioterapia é nesse meio mesmo... Você retira os seios, né? Aí eu fiquei, acho que 12 dias sem nada. Aí eu coloquei a prótese expansora. Eles foram enchendo aos pouquinhos com soro. E aí depois eu passei pela quimioterapia. A quimioterapia é pra matar o quê? Pra matar qualquer célula comprometida. Se tivesse qualquer... Porque, assim, o problema é que eles encontraram os gânglios na axila comprometidos. Tá. E a axila, ela controla toda a drena do corpo, né? O líquido do corpo. Sei. Então, o que me garante que outro meio Passou, milímetro passou e foi pra outro órgão? A metáfora que a doutora falou, ela falou assim, ó, cara, o câncer, a célula do câncer é tipo um bandidinho, né? É. Trombadinho. E um bandido bem astuto, assim. Ah, Então ele tá. se esconde muito bem. Tanto que você achou esse de meio milímetro. Então, o médico não conseguiu achar mais nenhum outro. O exame não captou nenhum outro. Mas, se tiver algum, com a quimioterapia, ele morre de fome. Entendeu? Tá. Você mata ele de fome. E aí... É como se você, isso. como se você encontrasse o rato na casa, uma ratazana, É. e aí você fala, Joga tá veneno. bom, aí você vê tal, aparentemente não tem nada, mas você É. chama um dedetizador pra... Você- Entendi. Joga veneno na casa isso. inteira. Só que qual é o efeito colateral? Ele mata mais o quê? A quimioterapia? Porque cai cabelo, por exemplo. Por quê? Sim, porque é muito forte. É forte pra caramba. É muito forte, é uma bomba, né? É um veneno. É um veneno. É tipo um veneno. É É como foda, se fosse cara. um veneno. Nunca vi. Vomitar, de ter problema de estômago, essas Cara, coisas. a minha sorte é que eu também conheci a doutora Maria Emília, né? E eu fiz o tratamento de... Como é o Calma. nome? Segura. Não, acho que tem que falar sim. Será? Sim.
Será que não foi psicológico? Não, acho que Calma. não. Acho que não. Você Me não ajudou sabe. muito. Não, mas me ajudou. O que me ajudou muito, eu Tá bom. senti a melhora. Porque assim, a quimioterapia, o que que ela faz? Você não consegue mais ir no banheiro. Xixi, cocô? É. O que você fica faz? travado. Não faz. Ah, ué, mas aí, o que tá entrando, como sai? Então, pois é. Aí, do nada, você só sai o tempo todo. Ah, tá. Ou de repente só sai. Eu entendi, É desregulado horrível, assim. total. O seu organismo, ele fica completamente desregulado. Mas nessa época você tinha que ficar no hospital ou você já ficava em casa? Eu já ficava em casa. Eu fazia Tá. quimioterapia e voltava pra casa. Tá. E aí eu fiz a ozonioterapia, que, enfim, é muito questionado ainda. É uma coisa, sim. é uma coisa muito Tá. nova aqui no Brasil e tal, mas que eu tive o aval aí dos meus A médicos. função é qual? Cara, a função é meio que oxigenar o seu corpo, o seu organismo. Tá. E com isso eu fazia lavagem intestinal toda semana. Caramba. Foi bem pesado, assim. As pessoas falam muito ali no descobrimento, mas durante que é a Claro, barra. né? É. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu passar. A gente teve os melhores médicos, Isso né? Não, a gente teve- doutora Foi deu uma quanto- super ajuda. Desculpa, eu confundi. A doutora Maria Emília deu um Isso foi up. quanto tempo, assim, esse processo todo de... 6 meses de quimioterapia. 6 meses? Foram. Total, Caramba. 6 meses. É que tinha que dar um intervalo, né? Porque as reações eram muito fortes, né? Então tinha que dar um tempo pro organismo se acostumar com aquela Reagir. Eram 3 horas ali de infusão. O que é? É infusão que você faz? É injeção? venoso. Ah, é? Venoso. Na verdade é aqui. Eu tenho um catéter aqui, ele ainda tá aqui, ó. Caramba. Camila é o homem de ferro, mano. É, Tem um Nossa, bagulho. entrava direto aqui? E direto. dói quando entra? É alguma coisa quente? Você sente quente? Como que é? Sinto o gosto. Como assim? O gosto. Que gosto que é? É um gosto Ferro? de ferrugem. Caramba. É bizarro. É porque na veia já não tava dando pra dar. eu tenho- Eles faziam porque o eles catéter. Não tentaram. achava mais Secou. Caramba. Era tão forte a quimioterapia. As 2 primeiras eu consegui fazer aqui, pelo braço mesmo. Mas secou. De tão forte que era, meio que as veias não aguentaram. E aí teve que Caramba. colocar o catéter depois. Aí você faz 2 processos, né? É a quimio vermelha, que eles falam, e depois é a branca. A vermelha é a mais agressiva que tem, que é a que faz cair o cabelo. Cai todos os pelos do corpo. É. E aí, Sobrancelha, tudo. tudo, Cílio também? tudo, Caramba. tudo, perna, tudo. O bom é que eu não precisava me preocupar com É, depiladora, depilação, né? é. Ah, foi maravilhoso. Caramba. Mano, e a Camila, cara, tipo, a gente conta, é pesado, caramba. Mas a Camila o tempo inteiro, tipo, superava isso muito forte, tá ligado? Tomava as medicações e tem uma medicação que deixava ela mais anestesiada pro negócio. A gente dava risada e Nossa, era trocava ideia. maravilhoso. Eu falava umas merda, ela dava risada, a gente ficava rindo alto dentro da Caramba. sala, assim. Era a única sala, né? Sim. Que a gente rachava o bico e falava merda e não sei o quê.